doguinha lá fora. E, gente, vou logo espelhar minha tela para vocês. Só ajudar ela mesmo. Bem-vindo, Léo. Olá, Wellington. Boa noite a todos. Boa noite, Léo. Pronto, estava combinando aqui com a Brenda, dela entrar pela escola bíblica também, para ela poder aceitar o pessoal, caso eu não consiga ver aqui devido à apresentação. Então, gente, deixa eu mostrar aqui minha telinha para vocês. Tá logado já. Pronto, só um instantinho, gente. Falta um minutinho para a gente começar. Deixa eu desligar aqui meu WhatsApp. Pronto. Também estava ansioso. É muito bom quando a gente consegue gravar. Eu tentei gravar do Pastor Sanches, mas acabou saindo o microfone, aí não captou o áudio dele, ficou só a imagem, e aí perdemos, né, uma aula massa só. Mas, Deus quiser, nas outras a gente vai ter essas gravações aí. Então, gente, vamos lá começar. Vamos orar, tá, primeiro. Então, oremos. Santo Deus eterno, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar essa aula, Pai amado. Que a gente possa entender, Senhor Deus, a complexidade que é, Senhor Deus, a eternidade. Não entender, Senhor Deus, com o nosso psicológico, mas que possamos entender, Senhor Deus, com a nossa fé, com o nosso coração, Pai amado. Que possamos, Senhor Deus, compreender que o Senhor é poderoso, Pai amado, e age em todo o tempo. Embora não percebamos, Pai amado, todas as tuas ações no período, Senhor Deus, que nós vivemos, algumas catástrofes, né, alguns problemas, tudo, Senhor Deus, coopera para a honra e glória do teu nome. E tudo, Senhor Deus, vai ficar bem porque o Senhor é maravilhoso e governa soberanamente todo o universo. Então, Paizinho, que essa aula possa ser, Paizinho amado, engrandecedora para a gente, que a nossa fé venha aumentar, Paizinho amado, a partir dessa aula. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Espero que vocês estejam vendo direitinho a minha tela. Se não estiverem vendo, me avisem, tá? E vamos lá. Gente, a gente está falando sobre uma série de atributos de Deus, certo? E a aula de hoje é sobre eternidade e infinidade. E aí eu queria ver alguém para me explicar um pouquinho, né, o que você entende sobre eternidade ou infinidade de Deus. O que você acha que é a eternidade de Deus? Pode ligar o áudio e falar, tá? Bem, segundo a Bíblia, aquele que era, que é e que há de vir. Não tem começo, não tem fim, sempre existiu e subsistiu na história. Show. Muito bem, Tamires, muito obrigado. Então, é basicamente esse, né, a definição que nós temos sobre eternidade. E aí, nessa aula, gente, a gente vai ver alguns tópicos. A gente vai ver em seu ser, Deus é eterno. Vamos ver, Deus percebe o tempo com igual realismo. Deus age no tempo e sempre iremos existir, certo? Então, eu e você, apesar de não sermos eternos, nós viveremos, né, para sempre, certo? Seja com Deus ali na eternidade, no gozo eterno, ou, né, para aqueles que não receberam a salvação, no lago de fogo, né? Triste vida. Né? Triste vida eterna para aqueles que não foram salvos. Então, clamemos ao Senhor para que Ele venha nos salvar, né? Amém? Então, passando. Gente, olha só. A introdução da minha aula eu vou falar basicamente sobre isso aqui, ó. Deus ele não tem princípio, nem fim, nem sucessão de momentos no seu próprio ser. E percebe todo o tempo com igual realismo. Ele, porém, percebe os acontecimentos no tempo e age no tempo. Então, é basicamente aquilo que a Tamires falou, né? Deus ele não tem começo nem fim, ele é o alfa e o ômega, né? E ele
percebe o tempo de um modo diferente que eu e você. Eu e você percebemos o tempo da seguinte forma. Deixa eu só parar aqui um pouquinho a transmissão. Vou parar só um pouquinho para conversar com vocês aqui cara a cara, certo? Eu e você percebemos o tempo da seguinte maneira. Como se a gente tivesse aqui no meio e a gente percebesse somente aquilo que já foi para trás, que a gente chama de passado, e a gente vislumbra, né, imagina como seria o nosso futuro. Né? A gente não consegue enxergar o futuro, mas a gente tem algumas perspectivas, né? E isso não significa que a gente vê o futuro, né? A gente só cria perspectivas sobre aquilo, certo? Nossa visão é essa. A de Deus não é dessa forma, gente, né? A de Deus é totalmente abrangente. É como se ele estivesse vendo tudo ali, todo o tempo, né? Num espaçozinho pequeno. Como se eu estivesse olhando aqui para minha mão, certo? É mais ou menos isso a percepção do tempo para Deus. Para a gente não, né? Se você não consegue ver o que é que está atrás de você, né? Isso em linha cronológica. Você consegue ver um pouco, né? O que está à sua frente, né? Que a gente chama de presente. E o adiante, que é o futuro, a gente não consegue enxergar ainda, porque é como se tivesse alguma coisa no meio, né? Mas Deus não, gente. Deus, ele consegue enxergar passado, presente e futuro com igual realismo. É como se tudo fosse presente para ele. Beleza? Sobre isso que eu falei, vocês têm alguma dúvida? 3 segundinhos. 3, 2, 1. Beleza, ninguém tem dúvida? Essa parte é tranquilo? Então, vou voltar de novo aqui para compartilhar a tela com vocês. Pronto. Voltei para cá. Então, gente, vamos lá. Em seu ser, Deus é eterno. Então, por favor, abre tua Bíblia em Salmos 90. Certo? Abre lá a tua Bíblia em Salmos 90. Salmo 90. A partir do verso 2. Salmo 90. Verso 2. Alguém gostaria de ler? Salmo 90, a partir do verso 2. A gente vai ler o 2, o 3, até o 5. Beleza? Salmo 90, verso 2 ao 5. Alguém gostaria de ler? Pronto. Obrigado, Tamires. Pode ler. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. Amém. Obrigado, Tamires. Pronto, gente. Né? No verso 2, diz assim, antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, nesse versículo, a gente percebe, né, que Deus, em sua essência, ele já é eterno. Então, ele já vive de eternidade a eternidade. E aí, quando a gente vai ler em Apocalipse 1:8, a gente vai ver o seguinte, eu sou o alfa e o ômega, né? Como até Tamires falou, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, nesses versículos, a gente pode ver que Deus ele não tem começo e nem fim. E no verso 8 do capítulo 1, a gente vê que Deus ele sempre existe, ele sempre é e sempre existe. Nada antecede a Deus, nada criou Deus, e ele criou todas as coisas a partir do nada, certo? Então, gente, na física, tem algum professor de física, alguém que entende de física aí? Se tiver, assim, eu entendo um pouquinho, Wellington. Pronto. Até eles entendem de física. Vamos lá, gente. Na física, né? Não. Pronto. Na física, a gente define, né? Ou eu consegui definir aqui o termo de eternidade, né? E a nossa essência,
de duas formas. São os conceitos. Alguns conceitos também eu sei um pouquinho. Eu vou trazer esse conceito, gente, de reta e semi-reta. Beleza? Uma reta, pronto, né? Quem foi que falou aqui? O Júlio, né? Júlio, uma reta, ela tem começo e fim? Alô? Não, ela não possui começo e fim. Pronto. E uma semi-reta? Sim. A semi-reta ela possui um começo, né? Mas ela não possui um fim. Não é isso? Exatamente. Pronto. Então, gente, vamos voltar aqui para minha cara, para vocês verem minha carinha. Né? Deixa eu parar aqui a transmissão de novo. Eu vou sempre fazer isso, tá? Para a gente poder ter essa dinâmica de conversar e tal. Beleza? Então, o Júlio falou, né, basicamente, que eu ia explicar aqui agora, que uma reta, ela não tem começo e não tem fim. Né? E a Débora está dizendo que uma reta é a menor distância entre dois pontos. É verdade. Né? Alguns testes, né, que a gente fez acabam mostrando que um pontinho, né, de uma forma diferente chega um pouco mais rápido que uma reta, mas realmente uma reta é a menor distância entre dois pontos. Mas no conceito de física, né, uma reta ela não tem começo nem fim. É como se ela ela existisse a partir de si própria. Já a semi-reta não. A semi-reta, né, ela vai surgir de um ponto e a gente não vai conseguir enxergar o final, né? Como se eu tivesse aqui, ó. Você tá vendo aqui meu dedo? Isso aqui é semi-reto. Você não consegue ver mais o meu dedo. Você consegue ver o ponto que eu comecei, que foi esse. Mas aqui, vocês estão vendo minha tela, né? Aqui vocês não conseguem mais enxergar, certo? Então, essa é a diferença entre eu e Deus. Entre você e Deus. Deus, né, a gente, no termo mais básico que a gente pode definir, é como se ele estivesse vivendo numa reta. E eu e você estivéssemos vivendo numa semi-reta. A gente parte de um princípio do que Deus nos criou naquele ponto, só que ele nos criou para sermos, né, infinitos, né? Aí entra a infinidade de Deus, certo? Todas as criaturas, né, anjos, eu e você, né, somos seres infinitos. Porém, nós não somos eternos, né? Eu e você, para sermos eternos, precisaríamos não ter um começo, tá bom? E somente Deus tem esse atributo. Somente Deus não teve começo e não vai ter fim. Eu e você temos um começo aqui na Terra, teremos um fim nela, e a nossa alma, né, por ser imagem e semelhança de Deus, ela vai continuar durante toda a eternidade. Por isso que é tão importante o fato da gente evangelizar, né, o fato da gente conhecer a Deus e ter intimidade com Ele, porque a nossa intimidade com Deus vai definir o nosso local na eternidade, né, a nossa habitação eterna. Então, aí você precisamos, né, como seres semi-retos, né, buscar a Deus constantemente para que nós possamos gozar a eternidade com Ele. Beleza? Ficou explicado essa diferençazinha? Tentei explicar um pouquinho sobre a natureza eterna de Deus e a nossa finitude, né, que eu vou falar um pouquinho também depois. Então pronto, a Débora disse que sim. E aí? Então pronto. Já foi. Vou de novo transmitir minha tela. Pronto. Vamos lá, gente, né? Então Deus, ele percebe o tempo com igual realismo, né? Isso aqui eu já dei até uma pincelada no comecinho, quando eu falei a nossa diferença, né? Eu e você percebemos o tempo como se a gente olhasse, a gente estivesse aqui na frente, estivesse olhando para o espelho. A gente consegue olhar para trás porque a gente lembra do nosso passado. Só que nós não conseguimos vislumbrar o futuro porque tem um espelho na nossa frente. Então nós podemos viver somente o presente. Já o futuro, né, ele depende somente e exclusivamente de Deus, né? Então eu e você temos que confiar nosso futuro nas mãos de Deus para termos uma vida mais tranquila. Lá em Salmos 90, verso 4, diz assim, ó, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite. Então, gente, ó, Deus percebe todo o tempo com igual realismo. Deus, por ser eterno em seu próprio ser, tem uma experiência temporal que eu e você e todas as outras criaturas de Deus nunca poderão vivenciar.
certo? Então, ele vive num tipo de tempo, né, não preso a ele, claro, que eu e você nunca poderíamos imaginar. Eu e você não conseguimos dimensionar a eternidade. É algo que nos foge totalmente a compreensão, nos foge totalmente do entendimento. Então, eu e você precisamos realmente viver por fé, né, sabendo que Deus é eterno, não teve começo nem fim, que tudo veio a partir dele. Então, Deus é o Senhor soberano eterno de toda a história, vendo com mais clareza e agindo decisivamente, mais decisivamente do que podemos imaginar, certo? Então, ele percebe o tempo, gente, né, de uma forma, por exemplo, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, certo? Você consegue lembrar exatamente do que você comeu há um ano atrás, nessa mesma data? No dia, deixa eu ver aqui, hoje é 11, o dia 11, né? O dia 11, deixa eu voltar para a minha tela de novo. Deixa eu parar aqui com o compartilhamento. Tá aqui. Pronto, vou perguntar aqui pro Thiago. Thiago Rodrigues, tu lembra o que foi que tu almoçou no dia 11 do ano passado, 2020? 11 de maio de 2020? Com certeza não. Com certeza não. Massa, massa. Até mesmo lembro nem que eu comi ontem. Deixa eu pensar aqui, Motel. É impossível, cara. Eu não consigo, né? Somente Deus consegue, gente. Né? Ele consegue lembrar, né, de toda a história como se fosse agora, ou agora. O Thiago está dizendo que com certeza foi caviar. O Thiago realmente foi caviar. Viu? Caviar, caviarzinho gostoso que ele provou aí. Então, gente, eu trouxe essa ideia, né, para a gente entender que o tempo que Deus vê, né, o tempo que ele percebe, é totalmente diferente do modo como nós percebemos. Né? 1000 anos, né? 1000 anos, gente, para a gente é absurdo. Né? A gente acha 50 anos absurdo, imagina 1000 anos, certo? E o termo 1000 anos, gente, vem trazer a ideia de que é um tempo inimaginável, um tempo que nós não podemos calcular. É um tempo de perfeição, de... O Thiago Santos está respondendo comendo até cavé. É isso aí. Eu acho que só tem professor rico, mano. Menos eu, né? Tira o Thiago Rodrigues aí, o professor Thiago Santos aí, só o cara rico que come caviar. Gente, quando eu falo de percepção de tempo, né, Deus percebe de igual realismo, é diferente da gente. Porque eu e você, a gente nem lembra coisas que a gente fez ontem. Né, e você não temos essa percepção. E para Deus, não. Deus, ele consegue enxergar toda a realidade, toda a história, como se ele estivesse vindo agora, né, no mesmo instante. É essa percepção que Deus tem sobre todo o tempo. Diferente de mim, diferente de você, tá? Então, passando um pouquinho para cá. Então, 1000 anos representa aqui, gente, um tempo tão longo quanto podemos imaginar, certo? É um tempo que nós não podemos limitar, não podemos calcular. É como se fosse um tempo, tipo aquele versículo de João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira, né? Esse tal maneira é de uma forma que nós não podemos dizer, dar um significado. Entendem? Quero só ver esse estante do Thiago. Esse Thiago é bonito, viu? Essa estante do Thiago aí, cara, é linda. Vou de novo transmitir aqui minha tela para vocês e passar por outro tópico, tá? Gente, sobre percepção de tempo, vocês têm algum tipo de pergunta para fazer? Ficou claro aqui? Sim, vamos continuar. Só um instante, deixa eu ver aqui a pergunta dela. Pronto, só Tamiris. Não exatamente. Tempo literal de 1000 anos apenas dá para essa ideia de inexatidão, né? Exatamente. Não dá para a gente mensurar. Eu e você somos finitos, né? A gente não vive 1000 anos. E aí, para a gente, é como se fosse um tempo que a gente não pudesse calcular, não pudesse ver. Beleza? Pode acrescentar algo sim, Júlio. Pode falar, viu?
Então, assim, na questão do tempo, né? A infinitude de Deus, né? Em relação ao ser humano. A gente, como objeto no meio do espaço, a gente é muito pequeno em relação a outros seres do espaço, como estrelas, como planetas. Então, é, quanto menor o ser no espaço, né, maior é o tempo percorrido por ele, maior é o tempo em relação em relação a, ao objeto, né? Então, em relação da gente para Deus é a mesma coisa, né? Deus é tão grande que o tempo dele para um dia é como se fosse para a gente 1000 anos, né? Exatamente. Muito obrigado, Júlio. Né? Acrescentou muita coisa mesmo. Então, a ideia de 1000 anos é metafórica, exatamente. Ela não é uma ideia literal, mas é uma referência a um longo período de tempo. Boa, boa. Obrigado, Vanessa. Então, é exatamente isso que a Vanessa falou, é exatamente isso que o Júlio falou, né? Então, é como se fosse um tempo que a gente não pudesse mensurar. Basicamente, é um tempo de perfeição, tá, gente? Quando fala lá nos 144 mil, lá no Apocalipse, dá a ideia de finitude, aquilo dali, né? Metafórico. Há um milênio pode não ser. Olha aqui as piadas. É um milênio pode não ser, né? Ei, Thiago, tem uma coisa a falar sobre isso aqui? Thiago Rodrigues. No milênio pode ou não ser o milênio? Nada a declarar. Comédia. Vamos lá, gente. Continuando aqui. Vou botar aqui minha tela para cá. Então, pronto. Então, gente, Deus, a gente só tem que entender isso. Que Deus, ele é o Senhor soberano, eterno de toda a história. Ponto. Né? E ele consegue ver todas as coisas com uma clareza, né, que nós não conseguiríamos ver jamais. Beleza? E nunca poderíamos imaginar, tá? Deus age no tempo. Vou voltar aqui de novo na minha tela. Quer dizer, eu vou parar aqui. Vou voltar para cá. Gente, como é que vocês acham, né, que Deus age no tempo? Como é que é a ação de Deus no tempo? Tem um físico e ateu, não esqueci o nome desse cara agora, que escreveu um livro Quem Criou o Mundo, né? Até o irmão falou assim, foi Deus. Né? Aí, pastor, preciso nem mais ler o livro. O Milênio dos Salmos ou a carta de Pedro é distinto do Apocalipse. O Milênio dos Salmos fala sobre a infinidade de Deus, não tem nada a ver com o fim. Verdade, mas os dois são um pouco metafóricos, né? Um vai falar sobre, né, tempo de perfeição, e o outro também vai mostrar aquela questão de que Deus é infinito. Né? O tempo dele é basicamente incalculável para a gente. É isso que eu entendi, não é isso? Então, deixa eu voltar de novo a pergunta para vocês. Como é que vocês veem a ação de Deus no tempo? Todos são metáforas. Boa, boa. Como é que vocês acham que Deus age no tempo, gente? Pode ligar o microfone e falar aí, eu acho que ele age assim. E dar um exemplo também, tá? E aí, Júlio? Leonan, Odimar, Pandinha, Carol? Não? Ninguém? Eu Débora? acredito. Bom, é complicado mexer nesse quesito, mas eu me arrisco a especular que Deus ele age no momento exato para cada uma das coisas que acontece. Ele compreende o plano maior, ele criou o plano maior e age no momento ideal para cada circunstância. Embora o nosso tempo seja totalmente diferente, a nossa compreensão das circunstâncias e a gente quer tudo ao nosso bel prazer, mas ele age e interfere em determinada situação no momento ideal. Boa. Mais alguém? Como é que Deus age no tempo? E dá um exemplo aí também. Aí, pastor Thiago Sanches. E aí, homem? Boa noite, meus irmãos. Pastor Vanessa. A Vanessa Boa noite. sou eu. Ei, essa questão do tempo aí, como Deus age no tempo, é legal, viu? Para só a nível esclarecimento, a questão do milênio, né? O milênio trata lá 1000 anos, como em Salmos, como em Pedro,
faz referência ao que você está tratando hoje na aula, que é a doutrina da infinitude, da eternidade de Deus. Né? Tem muita gente que diz milênio de Apocalipse, quando a relação ali é totalmente outra. Em relação a essa questão de Deus agir na história, na teologia, esse termo, principalmente nos teólogos do Novo Testamento, chamado de invasão, né? A ideia de um Deus que invadiu a história, a ideia de um Deus que é eterno, acima do tempo, aí usam uma expressão chamada Deus transcendente, para uma mudança no Novo Testamento para o Deus imanente, que é o Deus que invade a história na pessoa de Jesus Cristo. Então, somente Deus é capaz de estar acima do tempo e agir dentro dele. Boa, muito, muito obrigado. Pronto, gente. Tem dois termos, né, que a gente já viu falar bastante. Não sei se vocês já ouviram falar bastante. O termo kairos e o termo cronos, certo? Alguém sabe me explicar a diferença dos dois? Kairos e cronos? Foi boa, a explicação foi muito boa. Né? E o exemplo que ele falou sobre, né, a imanência de Deus, né, foi perfeito. Não, ninguém sabe a diferença entre Cronos e Kairos? Vamos lá, né? Então, pronto, gente. O Odimar, a Débora, eles falaram, né, que Deus age num tempo certo e específico, né? Na teologia a gente chama isso de Kairos, ou tempo de Deus, né? O tempo que Deus escolheu e decidiu agir ali, certo? E o Cronos é basicamente cronológico e psicológico. Pronto, tempo cronológico e psicológico. Boa, Luziana. E aí o tempo, né, Cronos é basicamente o tempo que nós vivemos, né? O tempo que nós podemos dimensionar, certo? Eu nasci em 91, hoje eu tenho isso aqui. Então a minha cronologia é essa, beleza? E eu vou ter um fim, né? E aí, a partir disso, vou partir para a eternidade com Deus. Mas o meu tempo, ele é baseado, né, no Cronos. E o Deus, né, o tempo de Deus, ele é basicamente usado no Kairos, né, o tempo que Deus age, beleza? E aí, quando eu falo, né, quando o pastor fala, na verdade, que Jesus veio, né, trouxe o Deus imanente, aquele Deus que está ali presente com a gente, Deus conosco, foi basicamente uma das ações que Deus fez com a gente. Ele trouxe no tempo específico, né, um tempo adequado, o seu filho, para que ele morresse no nosso lugar e pagasse pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ter, né, a redenção e, de novo, tivéssemos uma relação com Deus. Porque nós éramos, né, antes filhos da ira, até que Jesus veio, né, e fez essa ação divina no tempo, certo? Tempo oportuno, né? E olha que lindo, Deus que saiu do Kairos para entrar no Cronos. Exatamente, né? E outra coisa bastante interessante, né, é sobre o Deus transcendente, né? O Deus como é que ele age na criação de todo o universo. Deus fora do tempo nos escolheu e Deus dentro do tempo, exatamente, nos salvou. Top, perfeito, Vanessa Sanches. Olha só, Deus fora do tempo nos escolheu, né? Antes que houvesse tempo, ele nos escolheu. E, dentro do tempo, ele veio e nos salvou. Boa, definição top. E, gente, lá em Jeremias 31:3, diz assim: com amor eterno eu te amei, por isso, com muitas benignidades eu te atraí. Tu és meu. Então, essa ação, né, tipo, com amor eterno, um amor eterno, né, que ele vem trazendo aqui, é um amor que existe antes mesmo da criação do tempo, né? Os físicos, né, acreditam que para o universo existir, precisa basicamente de três coisas, né? Tempo, massa e qual é a outra coisa? E espaço. Pronto. Espaço, tempo e massa, né? Então, essas três coisas, né, precisariam existir para que o universo existisse. E nós sabemos que Deus, ele é espírito, né? Ou seja, ele não tem um corpo físico, ele não é de matéria. Ele não é matéria. E nós precisamos, né, nós só podemos existir a partir da matéria, né? A partir e dentro do tempo e dentro de um espaço
que o próprio Deus criou. Então, quando Deus cria todas as coisas, começa a existir a matéria, começa a existir o espaço e começa a existir o tempo. Por isso que ele age da forma que ele quer dentro do tempo. Tá bom? Então, vindo, porém, a plenitude do tempo, deixa eu baixar minha tela de novo. Pronto, olha só. Gálatas 4, verso 4 e 5. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Gente, ele é o Senhor que criou o tempo e que rege e utiliza para os seus próprios fins. A Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, é o próprio registro de como Deus agiu ao longo do tempo, né? Seja ele Kairos, seja ele Cronos, certo? Ele age com os seus próprios fins, para a sua própria glória. Então, passando aqui, sempre iremos existir, certo? Isso aqui, gente, é um pouco temeroso pra gente, mas é bom ter medo mesmo, é bom ter essa sensação de temor, certo? Porque eu e você sempre iremos existir, né? Como eu falei, nós somos uma semi-reta, né? No início da criação, fomos feitos para sermos eternos, no sentido completo de nosso ser, corpo, alma e espírito. Só que caímos. Com a queda do homem, a nossa raça recebeu a pior de todas as maldições, a morte. Beleza? Então, por conta do pecado, nós paramos, né, de viver dessa forma, né? Quando Adão e Eva pecaram, nosso corpo, alma, né, teve um desgaste, né? Teve uma ruptura. E isso nos afastou da presença de Deus, né? Que é o que nos dá vida. Lá em João, quando a gente for ler, né, que ele disse que nele está a vida, né? Então, longe de Deus, longe de Jesus, não podemos ter vida. E é isso que o pecado causa em nós, né? A separação, e essa separação nos traz a recompensa, né, maldita, que é a morte. Beleza? Enquanto Deus, que é eterno, não sofre as ações do tempo, o homem, que é mortal, é afetado por cada segundo de vida. Então, eu e você envelhecemos, sofremos, padecemos, adoecemos, né, por conta que nosso corpo, né, ele se torna algo finito, algo que vai se decompor, vai se desgastar com o tempo, né? E Deus, ele não é afetado por tempo algum, né? O tempo, ele não pode afetar a inteligência de Deus, o tempo não pode afetar a escolha, os projetos, né, as promessas, tudo que Deus criou não pode e nunca vai ser afetado pelo tempo. Já eu e você não. Nós precisamos de tempo para aprender algumas coisas, eu e você precisamos de tempo para amadurecer, eu e você precisamos de tempo, né, para entendermos alguns assuntos. Deus não. Deus, ele não muda, gente, né? Então, a eternidade está muito baseada, está muito ligada, né, à imutabilidade de Deus. Enquanto nós mudamos, né, sofremos mudanças por conta do tempo, Deus, ele não sofre nada por conta do tempo, né? Basicamente, né, ele sustenta o tempo. Deus, que é eterno, não tem princípio ou fim. O homem mortal tem seu início e caminha para o fim, que é a morte. Mas a alma infinita, essa jamais terá fim. Beleza? Então, por que eu falei sobre temor aqui, gente, né? Eu e você sempre existiremos, certo? Eu e você sempre existiremos. Aqui nessa terra, Wellington, não, né? Na vida eterna, beleza? Eu e você acreditamos, né, numa vida, quando Jesus vier, salvar aqueles que ele escolheu e, infelizmente, aqueles que ele não escolheu, não chamou, né, vão estar, aqueles que não quiseram andar em santidade, em busca, né, de intimidade com Deus, vão estar vivendo na eternidade do lago de fogo, né, do inferno. Beleza? É com pesar que a gente fala isso, porque tem muitas pessoas, gente, que eles estão precisando que a gente chegue lá e proclame o evangelho. Mostre para eles a salvação em Cristo Jesus, porque a alma deles continuará existindo. As almas continuarão
existindo, né? E o pior de tudo não é a morte aqui, né? O pior de tudo é a morte eterna, é a morte longe de Cristo, né? Esse afastamento eterno de Deus, né? Que vai trazer a sua recompensa trágica, certo? Então, eu e você sempre existiremos, né? Nós sofremos pelos impactos do tempo. Deus, ele não sofre pelos impactos do tempo. Então, alguma dúvida sobre isso antes de passar para a atividade? Alguma pergunta? Vamos lá, tem uma pergunta da Raquel aqui. A Raquel está falando essa pergunta aqui, gente. E o que é determinado por Deus? Ou é a ação de Deus no presente segundo a sua vontade? Deixa eu tentar entender aqui essa pergunta. E o que é determinado por Deus? Ou é a ação de Deus no presente segundo a sua vontade? Bom, eu acredito, né, naquilo que o pastor Sérgio acabou de falar, né? Deus, ele nos escolheu fora do tempo, né? Eu até citei uma passagem de Jeremias que fala isso, né? Com amor eterno eu te amei. Então, antes da fundação do tempo, antes da fundação do universo, Deus, ele determinou tudo que iria acontecer, certo? E ele age dentro do tempo para atrair aqueles que ele escolheu. Respondi, Raquel? Respondi? Se tiver respondido. Alguém quer acrescentar alguma coisa sobre essa pergunta da Raquel? E o que é determinado por Deus ou é uma ação de Deus no presente segundo a sua vontade? Deus, ele determina tudo ou ele vai agindo com o passar do tempo? É o que a gente chama de presciência, né, gente? Opa, fala aí, Raquel. Em relação à ação de Deus, né? Eu coloquei a pergunta. É porque eu queria, a pergunta é em relação assim, à ação de Deus. Se a ação de Deus que acontece no presente, ela foi já determinada, ou ela está sendo, a ação está sendo agida nesse exato momento, vamos dizer assim, a vontade de Deus. Ou seja, o que está agindo hoje já foi determinado ou está sendo determinado hoje por Deus? Boa, boa. Eu tenho uma resposta para isso, mas eu queria ouvir antes aqui dois caras muito bons. Thiago Rodrigues e Pastor Sanches, né? Vocês têm alguma coisa a dizer sobre isso, sobre essa pergunta dele? Vamos ver aqui. Meu irmão, a Bíblia diz que todos os nossos dias, né, eles, lá no Salmo 139, né, então, eu acredito que a gente tem que ver que existe duas dimensões aí, né, a de Deus para nós, então, assim, Deus, ele determinou todas as coisas, né, então, agora, só que eu não sei que coisas são essas, eu não sei o que vai acontecer amanhã, Deus já sabe. Por quê? Porque ele próprio determinou. Eu não sei. Então, para mim, as coisas elas estão acontecendo, algumas me pegam de surpresa, na grande maioria elas me pegam de surpresa, eu fico, meu Deus, por que isso? Né? Mas o Senhor sabe de todas as coisas, né? O Senhor ele não foi pego de surpresa em nada, né? Todos os nossos dias já estão escritos e determinados, né? Mas isso é na concepção dele, né? Na visão dele. Foge de mim ter essa noção, né? Eu acredito dessa forma. Boa. E aí, Sérgio? Olha, essa colocação do Thiago Rodrigues foi perfeita. Não há nem acréscimo. Se acrescentar aqui vai ser apócrifo. Mas é isso mesmo, né? A confissão de Westminster, que é uma declaração doutrinária muito conhecida, ele diz assim: existe em Deus as causas primárias, que é tudo aquilo que ele determinou antes da fundação do mundo, e existe para nós os efeitos em causa secundária, ou seja, aquilo que os nossos olhos contemplam da ação de Deus. Então, tudo aquilo que acontece hoje foi predeterminado, como você bem falou aí, com base no conhecimento, ou na presciência de Deus, na sua soberania. Como diz o Salmo 137, texto dado pelo Thiago Rodrigues: no teu livro, ó Deus, estão escritos os meus dias e cada um deles determinados. Então, como bem frisou aí,
Nós temos apenas algumas percepções hoje porque somos limitados, mas como Deus é eterno, ele já determinou, sabe, começo, meio e fim. A visão de Deus é uma visão de longo alcance, né? Um outro ponto que eu queria só pincelar aqui, que eu gostei do teu último slide aí, que foi perfeita a definição, né, que sempre iremos existir. Não tem definição melhor da doutrina da infinidade de Deus aplicada a nós. Por que eu estou dizendo isso? Tem uma doutrina que é muito difundida no meio da igreja adventista, e até alguns evangélicos creem também, que é a doutrina do aniquilacionismo. O que é essa doutrina? Essa doutrina afirma que aqueles que foram condenados serão aniquilados, deixarão de existir, serão extintos. E essa posição que beira uma heresia, ela define o quê? Que os não crentes, quando forem condenados ao inferno eterno, ao lago de fogo, naquele ato eles irão queimar a ponto de deixar de existir. E que o ápice da condenação é a ausência da existência. Só que aí isso sinto um problema muito grande. Como você explicou muito bem, nós sempre iremos existir porque somos imagem e semelhança de Deus. E qual é o problema? Se o homem na condenação vai deixar de existir, a pergunta é, pode um ser que é imagem e semelhança de Deus deixar de existir? Se existe essa possibilidade, então o próprio Deus vai deixar de existir em algum momento na história. Então ela é insustentável. E a segunda é, só deixa de existir eternamente quem não é imagem e semelhança de Deus. Então, se tem algum irmão aqui que sonha que seu totó, seu cachorrinho, né, seu gatinho de estimação vai morrer, vai para o céu, não vai. Ele vai virar pó e lá ele vai desaparecer, porque não é imagem e semelhança de Deus. Do contrário, nós existiremos, seja com Deus, né, e os ímpios com água eterna de fogo. Isso não se aplica aos cachorros, gente. Eles têm o céu. Ô, Everton, Everton, posso só comentar uma coisa? É porque numa visão mais desatenta, ou de algum irmão que esteja caminhando no início da fé, não tem algum conhecimento mais aprofundado, ele pode ver uma fala dessa e não entender a completude dela, quando eu falo que Deus determinou todas as coisas. No entanto, não exime a nossa responsabilidade humana do que acontece. Por exemplo, Deus determinou o dia da minha morte, mas como eu vou morrer, se é por um problema cardíaco, por causa da minha má alimentação, é culpa minha, o juízo será meu do porquê aquilo aconteceu, embora Deus já tenha determinado. Então tem que fazer esse parêntese, né, que a responsabilidade humana tem peso naquilo que Deus determinou. Pronto. Muito obrigado, é exatamente isso. Fala lá, Márcio. Dentro do que o pastor Tiago falou e do que o irmão Alisson falou e sempre iremos existir, né? Falando da nossa eternidade, da nossa salvação em Cristo Jesus. Em algum momento da nossa vida encaminhada com Jesus, essa salvação, ela pode ser perdida por causa das nossas transgressões. Pronto, boa pergunta. Pronto, gente, já entrar nesse assunto aí, que o pastor falou muito bem, sobre a questão, né, que tem dois polos, né? Tem um pessoal que, os que não foram escolhidos, que não foram salvos por Deus, vão ser aniquilados, porque Deus, ele é bom, ele é amor, essas coisas, né? E a outra coisa, outro polo, é que Deus vai salvar todo mundo, né? Que a gente chama de universalismo, né? Deus vai salvar todas as pessoas, diz essa heresia, né? Essa doutrina herética, beleza? Só que não funciona dessa forma, né? Como a Tamires falou, né? Eu e você, nós temos a nossa participação na vida. Porém, a salvação, ela é totalmente monergística, tá? Ela só funciona através de Deus, né? Através da graça. Então, somente Deus salva as pessoas. E uma vez salva, uma vez eleita por Deus, né? Sempre eleita. Deus, ele não muda de opinião, né? Como foi falado na aula do Diego, lá na aula presencial, né? Deus é imutável, né? A imutabilidade de Deus. O tempo não vai mudar a opinião de Deus, né? Deus não vai olhar assim no tempo, né? E vai ver que a Tamires pecou.
mas ele já tinha decretado que a Tamílis seria salva. Só que aí a Tamílis pecou um pecado grave, certo? Ela pecou muito grave. E esse pecado da Tamílis é um pecado que não vai ser perdão, não vai ter perdão não, certo? Só que Deus não age assim, gente, né? Ele não age, né, através dessa linha de tempo que ele vai ver uma pessoa que vai estar em pecado ou que vai ser salva, né, que vai aceitar Jesus ali e vai salvar por conta disso. Não é isso, tá? Deus, ele salva as pessoas por sua graça, né, através do seu Filho amado Jesus Cristo, que morreu na cruz. E o que nos assegura a salvação eterna, né, uma vez salvo, sempre salvo, é a morte de Jesus na cruz, né, o Deus imanente, né, que pagou a dívida eterna que eu tinha para com ele. Então, a minha dívida com Deus, né, Deus é eterno. Eu pequei contra um Deus eterno. Logo, eu tenho uma dívida eterna com ele. Então, nunca que eu poderei pagar. Então, veio Jesus, homem e Deus, e totalmente eterno. Pagou através da sua vida por todos os meus pecados. E uma vez pago, tá sempre pago, gente. Tá? Não posso perder a salvação, porque Cristo me assegura a salvação. E Cristo é totalmente Deus e totalmente homem. Certo? Deu para entender, Márcio? Beleza. Show de bola. Pronto. Ô, O Márcio que a Tamires falou. Opa, pode Só falar. aquela palavra que tu falou, que eu não entendi, que a salvação, ela é como Monegista. 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 Só depende de Deus. Ah, tá ok, então. Obrigada. A salvação, gente, ela nunca é sinergista, tá? Eu faço a minha parte, Deus fez a dele, né? Se eu falhar com a minha parte, eu vou para o inferno. Não existe isso, tá certo? A salvação, ela é totalmente dependente de Deus, certo? Nenhum momento, né, eu tenho uma participação ativa na minha salvação, né? Como a Tamires falou, eu sou responsável pelas coisas que eu faço aqui na Terra, certo? Mas a minha salvação é garantida por Deus. Fala aí, pastor. Essa questão monegista, né? Parece nome de remédio. Mas é um termo teológico, né? Que foi muito bem colocado aqui. Monegista é literalmente uma ação da parte de Deus para nos salvar. Ou seja, nenhum de nós conquistamos a salvação por mérito, né? Por obra. Não fazer esforços pessoais para alcançar o céu. É Deus quem estende a sua graça. Então, a salvação ela é monegista, mas a santificação é sinergista. O que é isso? Sinergista quer dizer que é algo em comum, ou seja, Deus nos dá o seu Espírito para aplicar em nós a sua santificação, e nós desenvolvemos em nosso dia a dia por meio da leitura da palavra e da comunhão. A salvação ela é mono, mas a santificação é sinérgica. Como diz Paulo, né? Escrevendo aos Filipenses, desenvolvamos a salvação. A ideia é, o Deus que salva, que no Xi do lamaçal, é o mesmo que diz assim, agora eu caminho com as suas pernas, praticando a santidade. Boa. Exatamente. Né? Aquilo que a Tamires falou, né? Há aquela responsabilidade nossa, né? De vivermos em santidade para com Deus. E vamos lá para a pergunta, né, gente? Para a gente encerrar nossa aulinha aqui, tem uns 8 minutos. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Pronto. Vamos lá. Questão 1. Eu falei sobre isso aqui. Questão 1. Qual atributo tem relação com a eternidade de Deus? E aí, qual atributo tem relação com a eternidade de Deus? Valendo um livro. Isso, a Vanessa vai dar um livro, gente. Boa. Posso responder? Oh, yeah. Não? Ninguém sabe? Não. Ninguém sabe, gente. Qual atributo tem relação com a eternidade de Deus? Não vai ter opções. A 2 vai ter opções. A 1 não vai ter. Não sabe, né? Não prestaram atenção na aula. Gente, a imutabilidade de Deus, tá, gente? Poxa vida, eu ia Então, falar isso.
Então, Deus, ele é eterno, e por ser eterno, nada muda ele. Entendeu? Então, a imutabilidade é algo, né, que tem relação com a eternidade de Deus. Perdeu também o livre? O livre, né? O livro. Vamos lá para 2. A 2 é bem facinho, gente. A eternidade de Deus nos diz que, item A, Deus pode ser mudado pelo tempo. B, Deus muda o tempo para viver mais. C, o tempo só vive por causa de Deus. E D, só existe, né, por causa de Deus. E D, você e eu somos eternos. E aí, qual o item correto? Item D, o Denis falou. Milena D, Tamilis D. Iracema D. Mais alguém? Um livro para cada. Tem certeza? Vocês têm certeza, gente, que é a letra D? Pronto. Já mudaram aqui. C, né? Pronto. Então, gente, né? O tempo só existe por causa de Deus, né? Então, ele não é modificado pelo tempo, o tempo não atribui nada a Deus, né? Na verdade, o tempo foi criado e só existe por causa de Deus. Somos a semi-reta, exatamente. Por heresia, exatamente. Pessoal, aqui tudo é eterno, eu quero viver eterno aqui. Então, tá gravando, pastor, tá sendo gravado, acho. Então, vamos lá. 3. Ixi, já até deixei aqui marcado aqui sem querer. Todo mundo já sabe que eu entendi, né? Pronto. Gente, como Deus percebe o tempo? Pensando que é o semideus. Entender? Nem sabe qual é? Vamos lá, gente. Já dei as duas respostas aqui. De modo bizarro, tudo misturado, item A. Não, né? B, com a nossa mesma visão. Item C, com um óculos de grau. E item D, Deus percebe todo o tempo com igual realismo. Certo? Então a gente entendeu que Deus ele percebe o tempo, né, passado, presente e futuro com igual realismo. E 4, né? Como Deus age no tempo? Eu já coloquei aqui. Ele é o Senhor que criou o tempo e que rege e utiliza para os seus próprios fins. Então, ele age, né, de várias maneiras, mas basicamente ele usa todo o tempo, né, para os seus próprios fins. Pronto, é isso, gente. Acabou. Próxima aula vai ser com o nosso irmão. Deixa eu ver se ele está aqui. Com o irmão Ricardo. Coloquei. Pronto, tá aqui. Ele vai falar sobre a onipresença de Deus, gente. Tá bom? Vou voltar para cá. Então, próxima aula vai ser com o irmão Ricardo. Ele vai falar sobre a onipresença de Deus, né? Um atributo muito massa. E lembrando que a eternidade, gente, não é um atributo que Deus comunica a gente, tá? Não é um atributo que eu e você precisamos ter, não. Que eu e você temos, não, tá? E próxima aula vai ser com o irmão Ricardo. Deixa eu parar aqui a apresentação. E é isso. Gente, tirar um print aqui, tá, da aula. Deixa eu só colocar aqui a configuração aqui. Direitinho, liguem as câmeras. Fiquem bom dia a todos. Quem quiser, claro, né? Quem não quiser, vai ficar só fora da foto. Então, liguem a câmera aí, fiquem bonitinhos. Não. A Brenda vai ligar a câmera. Olha o Denis aí. Ah, o cara tá bonitão. E aí, vamos lá, gente. 3, 2, 1. Ih, deixa eu fazer de novo, que uma pessoa segue com a mão. Vai, 3, sorri, todo mundo sorrindo. 2, 1. Pronto, gente. Deu certo, graças a Deus. Certo, vou salvar aqui. Vamos orar para encerrar. Foi muito bom, graças a Deus. Vou colocar aqui aula eternidade. Pronto. Gente, vamos orar. Obrigado pela presença de vocês. Certo? Foi muito bom, né? Vocês participaram bastante. Participem das outras aulas também, assim, desse modo, tá? Façam perguntas pro Ricardo. Né? Deixem ele encucado com as coisas. Né? Vocês fizeram poucas perguntas aqui, mas foi bom. E vamos orar, gente. Oremos. Santo Deus eterno, obrigado por tua graça, Senhor Deus, por teu amor. Obrigado, Senhor Deus, por nos garantir uma vida eterna contigo, Senhor Deus.
Que o Senhor possa nos moldar, Senhor Deus, a tua imagem e semelhança, que possamos, Senhor Deus, a cada dia buscarmos a santidade, Pai amado. Vivermos para ti, Senhor Deus, e na eternidade viveremos ainda mais com o Senhor, Pai amado. Para a honra e glória do teu nome, e obrigado por esse estudo, que possamos sair daqui, Senhor Deus, renovados, sabendo e confiando que o Deus eterno cuida de nós a todo instante. Em nome de Jesus, obrigado por tudo. Amém. Valeu, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima.